É, eu não tenho como falar, assim, eu sou apaixonado pelo Grêmio. É, os caras você briga comigo, porque você tem o time da cidade. Eu não. Se eu morasse em São Paulo, eu era obrigado a torcer para todo o time? Não. Eu tenho o meu time do coração. Então, eu trato os outros times como deve ser tratado. Não vou usar a camiseta de outros, né? Mas pelo Grêmio eu era moleque, eu fui gandula, pá. Eu estava sempre ali. É uma relação afetiva, né? É demais. Quando eu fiz aquele negócio que você viu lá no Mercadão, sobre, acho que os 40 anos do título. Sim, foi nos 40 anos, foi em 2017, e aquele material todo você doou para o Museu Esportivo. Foi um trocinho eu acabei com a minha poupança, mas foi uma coisa assim, eu posso morrer tranquilo, porque eu fiz o que eu queria. Consegui registrar um pouquinho da cidade no meu ônibus, no ônibus do projeto, e homenagear o time do meu coração. Porque, queira ou não, a minha adolescência foi dentro do estádio Willie Davis. Você acaba criando uma relação danada. E você falou de personagens que fizeram parte da história. Eu queria falar do que você acha, por exemplo, mais a fundo, do Apucarana, famoso Enio Silveira Puma. O Enio, quando ele faleceu, eu até tinha feito um texto e você até publicou esse texto, né, no teu site. Eu tenho o Enio assim, como um dos grandes nomes do futebol profissional de Maringá. Muito do que teve na história do futebol maringaense deve a Enio Pomo. Para começar, ele fundou o Grêmio de Esportes Maringá, né, em 1974. E quando ele não conseguiu colocar o time dele para jogar o Campeonato Paranaense de 75, ele, numa medida ousada, ele transferiu o jogo para o Estádio Brasil de Marialva. Fazer aquela fila de carro na rodovia. Cara, aquilo era impressionante. E ele conseguiu levar o torcedor para Marialva, porque o time era bom também, né? Então, o mérito do Apucarana, se não tivesse mais nada, só por esse fato, ele já mereceria um destaque. Agora, o Enio, ele sempre esteve envolvido em polêmicas também. E o Enio nunca... quando ele cometia algum ato falho, vamos dizer assim, ele não ligava muito para as consequências desse ato. Então ele deixava acontecer e as coisas iam acumulando e acumulando até que ele perdia o controle. Agora, era um visionário, era um idealista, era um apaixonado pelo futebol, e eu tenho ele com um carinho muito grande, até porque, assim como você trabalhou com ele, eu também trabalhei. Eu trabalhei na época, acho que 92, 93, 94, por aí. Ele tinha um programa na RTV, do João Cioff. Ele tinha um programa na segunda-feira e no domingo à noite o tape, né, do jogo amador era veiculado no domingo à noite. Então eu trabalhei com o saudoso Penha, que era o cinegrafista, que você conheceu, o Penha, querido Penha. O Paulinho Boa Pessoa, que era o narrador, e eu era o comentarista. Então, o Apucarana, ele nos contratou para que fizéssemos jogos do futebol amador em toda a região. E para mim foi um presente, porque ver jogos do Campeonato Amador em Astorga, Atalaia, Floraí, por aí vai, várias cidades, e também fazíamos jogos do profissional, do Campeonato Paranaense. Então, eu tenho assim essa relação, eu tive essa relação com a Apucarana de depois do jogo encontrar com ele ficava esperando a gente, sabe? A gente chegava, estava ali perto do Parque Exposição, ele já vinha com um carro e mandava a gente segui-lo para a gente ir num bar para tomar umas, para comentar como é que foi, e alguém já pegava correndo e levava a fita VHS para a RTV. Então, quando falam de Apucarana, de Enio Pomo, eu tenho essas lembranças, sabe? Então, eu tenho um carinho muito grande por ele, sim. O Apucarana que tinha 11 em campo, lembra disso ou não? O Apucarana tinha 11 em campo. Tinha 11 em campo, que era o Fiore Luiz e o... Cavaleiro? Não, Cavaleiro é Cavaleiro. Tinha o Luiz Cavalheiro. Luiz Cavalheiro. Sim. Tinha e eles também, já falando de Apucarana, em Apucarana tinha a Copa Tibagi, de futsal. Exatamente. Porque foi um espetáculo. Até hoje, essa boleirada aí do futsal se lembra muito. Foi o campeonato mais importante que tinha aqui em toda a região, né? Em todo o norte do Paraná, era a Copa Tibagi.
E teve Campo Mourão também, tinha uma competição em Campo Mourão famosa, não era? Não, Não, lá só tinha, lá tinha o time do Tagliari, a Associação Tagliari, né, que disputava também a Copa de Tibagi. Tinha a Farmácia São Lucas, em Maringá tinha a Cofipa, que foi a Galeria dos Esportes, foi campeã, a Cofipa também. Então teve grandes times, né, em função da TV Tibagi, né, Copa Tibagi. Ela dominava aqui. Mas só para lembrar uma historiazinha envolvendo a Apucarana. Trabalhei com ele, devo muito a ele. Porque a primeira matéria que eu fiz da minha vida, publicada em jornal, foi com o Silvio Pirillo, que foi técnico do Grêmio. Silvio Pirillo. E que foi jogador do Flamengo, sabia? O meu tio Nicanor, ele tinha um catatal, um livro, A História do Flamengo. Dos anos 50. Então tinha lá, eu vi lá, Silvio Pirillo, foi campeão acho que 40, 50, alguma coisa assim. Falei, mas será que é o mesmo Silvio Pirillo da Maringá? Aí fui levantar a vida dele e descobri que ele havia descoberto o Pelé. E o Feola só chamou. Então foi ele que indicou o Pelé para o Feola. Aquilo, mas não deu nega. Eu fui lá, conversei, fiz uma entrevista bonita com ele, de mais de meia página, foi no Paraná Esportivo, novembro de 76. Mas só porque Apucarana tinha umas coisas muito engraçadas, eu acho, só para registrar. Ele teve programa de rádio, na difusora e tal, e cada um, a sua equipe. E um dia, quando morreu aquele jogador do Atlético, naquele infausto lá do jogo contra o Grêmio... do Colorado, o Waltencir. Waltencir, que depois o Nivaldo que bateu, né, que houve uma colisão. O Nivaldo acabou indo para o Atlético. Exato. Depois disso. Daí a coisa... a gente fazia o Paraná Esportivo em cima da rodoviária, e eu me recordo que no dia seguinte, ele na Rádio Difusora falando assim, não, é um fato, né, lamentável, mas não devemos nos masturbar por causa dessas coisas. Nada. Ele dava umas escorregadas, rapaz. Não, eu me lembro do meu tio ouvindo o Paulo Puca de um lado, o Ferrari de outro, no mesmo horário, né? Tinha que ficar mudando a frequência. Maringá foi muito forte nisso. Era difusora e Rádio Cultura, né? Exatamente.